estamos de volta com mais um episódio do Conselhos e Conselheiros. Estamos em 2026 e esse será o episódio número 34. O anterior eu não participei, foi um papo incrível com o Gugu Stolko, foi maravilhoso, o Glauco conduziu brilhantemente. Confesso que eu fiquei com um pouco de inveja de não ter participado, que realmente foi diferenciado. A gente vai deixar esse episódio aqui destacado para você que ainda não viu, assista, que realmente o conteúdo ali foi incrível. E o que você achou da dinâmica de fazer essa entrevista cara a cara ali, quase uma Marília Gabi Gabriela? Ficou um bate-papo, na verdade, assim. O Google eu conheço há muitos anos, foi um dos caras que mudou a minha cabeça de pensar cibersegurança, trabalhar mais perto de inovação, que eu até brinquei, ele tirou muita noite de sono minha, quando a gente trabalhou junto, com as provocações, com as inovações que ele sempre trouxe, mas foi muito legal, foi uma dinâmica, eu acho que fica um bate-papo mais pessoal, acho que perde um pouco da capacidade de ter um outro interlocutor fazendo perguntas diferentes e ajuda essa dinâmica de ter mais gente, eu acho que flui bem nessa questão da conversa com mais gente, mas fica um negócio mais bate-bola mesmo, você se aproveitar mais, porque a gente aprende muito aqui nessa nossa conversa, né, então aprender bastante, você estando mais próximo sozinho, você acaba aprendendo mais. Mas foi uma experiência legal, acho que espero não repetir, espero sempre ter você e o Cris aqui acompanhando junto com os convidados, porque eu acho que fica uma dinâmica mais fluida e a gente consegue ter outras cabeças. Mas a gente pode tirar férias também, né? É justo, eu acho que tendo de vez em quando é bom. Com certeza. Mas tirei sim, vocês tiram muitas férias, mas tudo bem. Acho que o Cris ganha ainda, mas tudo bem. Tive a experiência de ir para o Japão, foi uma experiência incrível, tanto cultural quanto da parte do esporte, que eu adoro snowboard, então voltei revigorado para que a gente faça mais episódios. E Glauco, você consegue lembrar quando que esse episódio será publicado, que será na semana do dia 12 de março? O que significa isso? 12 de março. Primeiro que é meu aniversário. Eu tava com isso em mente, mas... O segundo são os nossos 3 anos. 3 anos, verdade. A gente lançou para o bem no dia do meu aniversário. A gente vai celebrar 3 anos, a gente está muito feliz com essa jornada. E para esse ano a gente buscou aquele modelo de ter apoiadores também, porque é um investimento nosso. O primeiro apoiador que a gente tem aqui no nosso podcast é a Verta, que é uma plataforma de governança e risco, para ser um painel de controle ali, para poder os executivos, o conselheiro, pilotarem, tomarem as decisões com as informações alinhadas da melhor forma possível. E também temos um outro patrocinador. Que é a Bifish, onde a gente trabalha a plataforma focada em gestão de risco humano, conscientização das pessoas, capacitação, treinamentos e visão de risco das pessoas. Os ataques cibernéticos acontecem, vão continuar acontecendo, e todos eles acabam passando pelas pessoas, é um descuido, é um erro operacional, é um compartilhamento de senha, é um aliciamento que está acontecendo no mercado, então a gente trabalha com uma plataforma de educação e conscientização em cibersegurança, que também está apoiando o nosso projeto aqui, porque a gente fala muito de educação, muito de comunicação, e tem tudo a ver com o nosso... Outra coisa que você já conhece, que é o meu lema de vida, que são pessoas e experiências. E a gente estava conversando aqui com um convidado, ele tocou com muito carinho esse tema, o quão importante é você criar essas relações. E esse podcast abriu muitas portas, né? Imagina, Andréa Manzano, que agora eu faço parte da Adobe, lá da Iversion Boards, que eu estou como diretor de comunicação, o Lobo, que foi uma grata surpresa. E eu queria agradecer o Edson, que sugeriu esse convidado para estar aqui com a gente. O Edson ajuda na toda a produção, captação aqui dentro. E o convidado de hoje, eu vou apresentar, mas vou ter que colocar uma nova funcionalidade do Nicolas 2026, 46 anos está chegando, tem que colocar aqui um novo adereço. O prazo ficou meio curto. Exato. Então hoje nós recebemos Jussivaldo Santos, conhecido como Jussi, da Bahia, do Brasil, para o mundo. Ele é um executivo com mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros, tecnologia e inovação. Ele ocupou posições de liderança em instituições como Bank of America, Rabobank e o BBVA Compass, além de atuar como empreendedor, investidor, conselheiro em empresas de tecnologia. Jussi possui formação em engenharia civil e matemática, além de MBA em instituições de ensino internacionais, UCL, e também participou de estudos e cursos em Stanford, Columbia, Massachusetts, e também é autor desse livro, que nós estamos divulgando aqui no nosso podcast. Nós vamos ganhar um exemplar com dedicatória, que ele também vai falar um pouco, né, dessa parte que ele propõe essa reflexão das práticas sobre liderança e a mudança organizacional, mostrando como os profissionais e empresas podem liderar transformações com inteligência, ética e visão de futuro. Jussi, seja bem-vindo ao podcast Conselho e Conselheiros. Primeiramente, muito obrigado a vocês terem me convidado de estar aqui participando com vocês. Eu acho que nada mais, nada menos é aprender com vocês também, mas é claro, trocar um pouco da minha experiência
durante esses 30 anos e entender exatamente de como a gente pode impactar as pessoas que estão nos ouvindo. E quando você aceitou o convite prontamente, sem a gente ter essa relação, tá ligado com essa questão de você querer se conectar com pessoas, o quão importante é essa relação pessoal na sua trajetória, e comenta um pouco da sua jornada. Eu acho que é muito interessante porque eu acho que são pessoas que fazem pessoas. Eu gosto de dizer que eu sou fruto da inclusão, como eu acabei de falar com você anteriormente, e a gente precisa criar de network, a gente precisa conhecer pessoas, entender, tá entendendo, e como nós conseguimos impactar elas, dentro não apenas do questão do comportamento, mas mostrar a elas caminhos que podem ser bem positivos, e assim sucessivamente. Então, toda a minha carreira sempre teve alguém que estava me dando apoio, tanto na questão acadêmica, quanto na questão profissional, e com as próprias dúvidas. E é claro que hoje, para nós estarmos aqui, foram pessoas que nos conectaram, Sem dúvida. criaram credibilidade para que pudesse trazer até vocês aqui, para que vocês pudessem estar fazendo perguntas sobre... E é muito legal a história que o Júlio comentou de o suporte das pessoas, né? Você tem um mentoring, você tem alguém te apoiando, e é meio que unissono. Todo mundo que senta nessa cadeira conversa com a gente, nós mesmos sempre tivemos pessoas que nos cobraram, que nos impulsionaram, que brigaram com a gente, foram aquele chefe chato pra gente crescer, porque a pessoa enxergava potencial, e quando você enxerga potencial nas pessoas, é aí que você cobra, que você exige dela, e é muito bacana. Eu felizmente hoje tenho diversos profissionais na área de cibersegurança que trabalharam comigo, foram meus estagiários, e são executivos hoje, e dá orgulho de você poder ajudar, ter feito a sua parcela de contribuição e ajudar esse pessoal a crescer, mas também teve todo mundo fazendo isso com a gente, né? Então acho que é um ciclo de ajuda mútua, né? O Lobo falou com a gente aqui quando ele teve de que o primeiro chefe dele falou assim: eu vou te ensinar tudo que eu sei, mas eu quero que você faça isso também depois, quando você tiver um profissional experiente, porque eu acho que é uma corrente do bem que tem que ser sempre Um ciclo feito, um virtuoso. ciclo virtuoso, Sem com dúvida. pessoas. Eu gosto de dizer muito, somente para poder dar um adendo aí no que você falou, eu sou fruto da inclusão. Eu acho que é muito claro deixar os nossos telespectadores que nem todo mundo vem do mesmo lugar, nem todo mundo tem as mesmas chances, mas a única forma que transforma as pessoas é a questão da educação. Então a educação faz com que você se aproxime dos ambientes que na realidade vão levar você a almejar ou conseguir coisas que muitas vezes poderiam se tornar muito difíceis. Então ter apoio de pessoas que possam estar lhe orientando é fundamental. Então eu hoje com um trabalho que eu digo que é um trabalho muito, chamamos de direto, o impacto somente é pequeno ainda, não tem impacto muito grande, de pegar pessoas que eu acho que têm as habilidades maravilhosas que eu chamo do soft skill. Eu acho que é muito difícil você desenvolver isso, porque isso tem que ver muito interno, junto com o caráter, trazer essas pessoas e dar oportunidades às pessoas, não apenas na questão acadêmica, mas também colocando ela dentro de empresa para que elas entendam como funciona. Porque às vezes o cara está morando em uma determinada área, vem de família de gerações, mas ele nunca teve essa inclusão. Então ele não consegue sonhar. Nem teve contato com pessoas que já tiveram experiência de trabalhar no mundo corporativo, trabalhar em grandes empresas, né? Então a pessoa não sabe nem como que isso funciona, como se comportar, e ter esse sponsoring de alguém já mais experiente ajuda muito, né? Sem dúvida. E tem uma coisa muito interessante que você falou, Romulo, é que pense na questão sonhar. O sonho é a primeira coisa, cara, que um indivíduo ele tem que ter no dia a dia. Quando você acorda de manhã cedo, você tem que ter um sonho, você tem que ter uma meta, você tem que ter alguma coisa que vai lhe dar prazer. Você não vai sair de carro motivado. Então, quando você abre a porta e dá a pessoas para que ela tenha a condição de olhar para ver um mundo totalmente diferente daquele ecossistema que ela convive, você começa a fazer a pessoa sonhar. E aí, meu querido, como diria, né? The sky is the limit. Exato. E uma coisa que chamou muito a atenção da nossa conversa inicial, você explicou também algo que eu acredito, eu tive como natural por muitos anos, o Lauco conhece, né, desde do início da carreira, de criar essas conexões profundas. Conexões profundas não é a gente ir num evento junto, não é a gente ter um jantar, e você definiu muito bem que você tem que entender como você pode servir, né, aportar um valor nessa relação, como você conduz isso com, a gente está falando de accountability, depois você fala, mas o accountability também na responsabilidade final de você entregar o que você se propôs a fazer lá no início. Conta pra gente essa jornada que para mim foi muito bem exemplificada. Muito obrigado. Eu acho que se olhar na minha carreira profissional e olhando também para criar um network, primeiro eu tenho que criar habilidade para entregar algo para poder as pessoas. Então a educação foi o único caminho que eu tive.
um cidadão de onde eu vim que queria ser jogador de futebol, né? Ah, foi esse o primeiro grande sonho? Esse foi o meu primeiro grande sonho, querer ser jogador de futebol. Como qualquer criança pobre, tá entendendo? Não vê a educação como um caminho. O caminho era ser jogador de futebol, mas infelizmente, como diria, não era bench, eu era banco. Então o banco vai... Tudo bem, tem jogadores que saem, mas no meu caso eu acho que foi a questão da inclusão, como eu acabei de falar com você. E eu sempre gostei de pessoas. Eu sempre gostei de conexão. Então, quando eu tive a possibilidade de me aproximar de pessoas que tinham uma infraestrutura melhor do que a minha família poderia me aproveitar, eu peguei com as mãos. É claro que eu passei dificuldades, porque é uma adaptação, mas, de qualquer maneira, a aceitação foi a questão de entregar, de ter o caráter ali, de ser um cara respeitoso com as pessoas, tá entendendo? E eu trouxe isso comigo dentro, não apenas da questão acadêmica, mas dentro do mundo corporativo. E no mundo corporativo é aquela coisa, você não consegue mudar. Então as relações para mim foi o seguinte, não espere alguém, quando alguém tiver algum problema, se ofereça para querer ajudar. Né? Não quer dizer que a pessoa tem que aceitar, mas se coloque na posição do outro, assim, ó, se precisar de mim, eu posso. Se tem uma dificuldade, deixa eu ajudar você. Não cobre nada sobre isso. Ofereça essa mentoria, ofereça essa ajuda, porque é o seguinte, é dando que se recebe. Você estabelece um bom relacionamento quando ela é genuína. Então essa genuidade de você chegar para o executivo e trabalhar, é claro que a gente vem em um mundo capitalista, você tem condições, vamos bancar, vamos pagar, tá entendendo? Como vocês têm aqui, você precisa ter um sponsor para poder manter essa estrutura aqui. Então eu sempre levei nessa condição de ter as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma relação de amigos meus que vieram da chamada antiga 8ª série. Olha só. Eu tenho meus amigos quando eu tinha 15, 16 anos, que são meus irmãos. Eu tenho meus amigos que são ex-colegas de faculdade, que são meus colegas. Eu tenho amigos que, quando eu mudei aqui para São Paulo, alunos que foram meus naquela escola americana, que eu tenho um relacionamento. E não são um, não são dois, são três, são meia dúzia. Você entendeu? Estou falando de um bom número. Eu tenho colegas de trabalho, na qual, quando eu vim para São Paulo, trabalhando aqui, eu tenho pessoas que têm um relacionamento e convivem comigo no dia a dia. E eu tenho meus colegas nos Estados Unidos, tanto da faculdade como tanto. Então, se você olhar para o network, a pergunta que tem é, como é que você não apenas mantém esse relacionamento, mas a gente precisa, como qualquer tecnologia, a gente precisa escalar, a gente precisa crescer. E como é que você oferece isso? Como é que você constrói esse mapeamento? Porque eu preciso. Nós gostamos de tecnologia. Nós queremos entrar na empresa, sentir a dor do cara. Eu não quero dizer que eu tenho uma solução ali para resolver aquele problema. Eu tenho que entender o papel da empresa. E com essa relação que você constrói, entender qual é o projeto, entender qual é a necessidade que ele está procurando ali, ele não tem a solução. E a partir daí, a gente faz o quê? A gente traz essas soluções para ele poder estudar. Não traz uma, não traz duas, não traz três, quatro. É como diria, throw at the wall, the one that stick works. Então, joga na parede, aquela que vai dar certo, mas sempre ajudando o empreendedor ou o executivo dentro da organização a ele resolver a solução. Porque muitas vezes ele tem uma equipe, ele tem um abrangente muito grande, como você falou, nós temos grandes marcas de tecnológicas, grandes empresas tecnológicas, mas o que acontece? Muitas vezes tem uma empresa menor que tem a eficiência, mas ele não conhece. E não tem acesso. Aliás, ele pode ter acesso, mas só que a equipe dele está muito mais fechada, porque nós estamos com uma cultura dentro da organização que muitas vezes, por isso que eu digo que a inovação ela desrompe alguns status quo. Você está entendendo? Então eu acho que essa relação que você me perguntou, a de network, é justamente prover a alguém algo que ela tem necessidade, estabelecer uma relação de confiança e a partir dali é só cultivar, Nutrir, né? trabalhar e nutrir. E eu te digo que as relações de confiança mais profundas que eu tenho, sabe que aconteceram em momentos de grande dificuldade. Uma crise, né? Quando a gente estava lá no Santander, teve um problema muito grande lá de tecnologia, mas eu não saí de lá, estava lá até resolver. Ou às vezes, como deu algum problema grande dentro da empresa, é problema da empresa, não é seu, mas você representa a empresa, mas mais que isso, eu que estou na relação com você. Às vezes você entregar uma notícia ruim é muito difícil. Mas quanto mais transparente você for, ouvir com alternativas e realmente se colocar no lugar da outra pessoa, quando você passa dessa situação que dá dor de barriga, e dá tremedeira, dá insegurança, essa relação ficou muito mais
forte. Fica muito mais. Como eu falei, no passado, se você olhar no passado da minha história, que é claro que eu não tenho um lado acadêmico, mas eu queria jogar bola, né? Então eu gosto de dizer assim, é somente para vocês entenderem, né? Eu tinha saído da faculdade formado em matemática, eu estava ensinando nessa escola americana. Foi E daí eu- que veio o inglês, a escola americana? Não, eu estudei em uma escola particular em inglês, a melhor escola que tinha em Salvador, e eu era bolsista. Ah, que Como eu fui incrível. bolsista em tudo que eu tive na minha vida. Legal. Né? Então, eu fiz crédito educativo pela Universidade Católica, a Universidade Federal não era crédito educativo, mas é uma faculdade, mas eu representava apenas, na época, 3,5% de representatividade dentro no estado da Bahia. Imagine, eu estou falando de Brasil, no estado da Bahia em geral, tá entendendo? A maioria não eram pessoas negras que estavam frequentando a Universidade Federal, então eu tive essa oportunidade. Mas qual foi a minha preparação para poder chegar lá? Porque eu vim de escola pública. Eu tive uma preparação, um estudo muito forte justamente. Então, eu me aproximei daquela questão. O ambiente, ele tem um papel fundamental. Quando eu me lembro, quando eu cheguei no cursinho, eu não tinha dinheiro para poder pagar, eu consegui uma bolsa de 50%, mas eu frequentava 24 horas se tivesse a porta aberta, porque eu queria estudar, eu queria aprender. E ali eu conheci pessoas maravilhosas. Ali eu conheci jovens com o mesmo sonho que eu, jovens que me deram a oportunidade justamente para eu também pensar grande, professores, né? A gente fala de física, matemática, porque eu sempre gostei, tive uma paixão. E logo quando eu entrei na faculdade, um ano depois, eu descobri que tinha uma melhor escola de inglês que tinha em Salvador, oferecia bolsa de estudo. Aí eu vou lá, um amigo meu que fazia engenharia elétrica, o Cláudio, ligou para mim, tal escola tá dando para você, dando bolsa de estudo. E eu não sabia, nem tinha ideia. Fui lá, escrevi, depois, uma semana, 2 semanas depois, cheguei lá, meu nome não estava. Meu nome está aqui, com o que eu falo? Aí tinha um coordenador lá, cheguei lá e disse, porque eu estudo engenharia e inglês vai ser dominar. Aí o cara foi lá, assinou e eu me tornei um excelente aluno, que era 3 anos o programa, eu estudei durante 5 anos na fita, tá entendendo? Adorava falar como eu gosto de falar, eu gosto de pessoas, e ali eu me aprimorei na comunicação, então eu fiz pré-Michigan, eu fiz curso de gramática muito mais avançada, comunicação, tudo que você possa imaginar. Então quando eu saí da faculdade, meu querido, eu estava falando, como diria terra de cego que tem um olho errei, eu já estava dominando a linguagem, é claro, não tem a fluência que eu tenho hoje, que aí são 26 anos morando nos Estados Unidos. E a partir dali, as portas se abriram. Aí eu fui convidado para ser professor de uma escola, e é muito interessante, né? A pessoa estava saindo da faculdade, da escola, dessa escola, Escola Pan-Americana da Bahia, que é é que nem uma graduada aqui, mas um número menor. Eu me lembro que a pessoa me convidou, né? Miss Robson, eu nunca vou esquecer, ela é de Washington. E ela falou, não, eles estão precisando de uma professora, que o professor está saindo, só porque você é matemático, ou coisa desse tipo assim. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, cara, aquela história, puxa, uma escola americana, e eles me contrataram, mas só que a pessoa ia sair durante nós chamamos do summertime, então ainda faltava 2 meses ou 3 meses. E eu fui trabalhar nós chamamos do P4. Você sabe o que é P4? Pré-escola com criança de 4 anos de idade. Numa língua diferente, numa cultura diferente. Não apenas uma língua diferente, mas eu estou trabalhando com crianças que ainda estão fazendo pipi nas calças, tá entendendo? A comunicação muito clara, mas aquilo para mim foi um aprendizado maravilhoso. Eu acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, Olha cara. só. É a primeira vez que eu estou me Obrigado abrindo por para falar, porque a gente compartilhar. fala muito somente de ser professor na escola, mas não fala dessa transição, porque eu estava esperando uma pessoa, eu poderia estar na sala, eu fazia essa transição, né? Porque as crianças ficavam até meio-dia, e o restante do tempo eu ia para a sala com os high school do pessoal, ficava ali trabalhando, coisa desse tipo, mas minha obrigação desse primeiro foi justamente trabalhar com criança. Então a responsabilidade de trabalhar, de como eu lido com criança, ela teve um papel muito importante para mim de como eu ia trabalhar com adolescentes. Eu estou trabalhando agora com adolescente que está fazendo primeiro, segundo, terceiro ano colegial, que vocês chamam hoje aqui.
Então, aquilo para mim teve uma importância muito grande. E aí veio a questão acadêmica. A questão acadêmica era muito fácil, tá entendendo? Porque quando você domina a matemática, se torna muito fácil. Só que existem metodologias diferentes e existem objetivos diferentes. Então, hoje eu vou aprender mais na frente de ter 2 filhas e entender e estar próximo dentro do high school, ser mentor dentro de high school, dentro da minha faculdade, ser professor universitário, porque eu fui professor universitário nos Estados Unidos, também ser técnico de futebol, auxiliar técnico de futebol Do time da escola. do time da escola da filha, tá entendendo? Para poder enganjar a filha. Então eu entendi um pouco da questão acadêmica, entendi o poder e a diferença acadêmica que existe dentro do mercado brasileiro e mercado americano. Então a gente sabe que tem a elite das universidades, nós sabemos que tem as universidades que são populares, tá entendendo? E nós chamamos e tem as community college, que cada cidade tem uma faculdade, mas é uma faculdade que ela tem limitação. A maioria dos alunos que não tem capacidade de se colocar com 18, 15 unidades para estudar, não tem full time, ela precisa trabalhar para criar o sustento, ela frequenta isso aí. E aí quando ela completa 60, 65 unidades, ela transfere e vai para a universidade que nós chamamos four-year college. Aí ela passa mais 3 anos, ela consegue fazer um financiamento, aí é depender do score, do credit que ela conseguir em termos de nota, ela conseguir até uma bolsa. Aí depende muito de estado para estado, de faculdade que você vai trabalhar, você está entendendo? Mas tem um caminho. Tem um caminho. Legal. E o caminho chama-se educação. Legal. Então, só para poder falar um pouco desse caminho de entender de como eu saí, né, entrar na educação e como eu entrei nesse mundo, as pessoas com que eu convivi, foi ali que eu tive um entendimento muito claro de que nós tínhamos uma divisão muito clara sobre questão econômica e foi ali que eu passei a ser uma pessoa ambiciosa. Legal. E agora isso que eu ia te perguntar, a gente vai para a parte executiva de conselho, você ainda Não, fazer uma eu pergunta queria sobre perguntar isso? pra ele como é que foi o que mudou para ele sair do mundo acadêmico e ir para o mundo corporativo e trabalhar em empresas, e não sei se conciliou ou não, como é que isso aí surgiu na cabeça? Não, é muito interessante porque eu não tinha nenhum conhecimento, como eu falei anteriormente, eu não tinha nenhum conhecimento da questão negócios administrativos ou gestão de negócios. Mas o que eu percebi foi que a própria escola, naquele momento, ela abriu as portas para mim. Por quê? Eu trabalhava com a elite da elite de Salvador. Então eu via os pais executivos bem-sucedidos, empresários, e eu queria ser um. Eu me tornei uma pessoa ambiciosa, saudável. Eu queria muito mais. Eu achava que ali, para mim, não ia para lugar nenhum. Eu não tinha os benefícios que os professores americanos tinham na época. E eu queria ter esse espaço. Eu queria frequentar uma faculdade de primeira linha. E ali foi um outro patamar. Na época de faculdade era ITA, era Mackenzie, era uma USP da vida. Eu tô na Bahia. Mas quando eu entro na escola americana, já não é. Eu já tô falando de Harvard, MIT, Columbia, UCLA, né? Quando chama de UCLA, Stanford, Oxford, Cambridge. A gente já pensa já de mundo totalmente diferente. A gente está no limite, mas tem um caminho muito mais, nós chamamos um mar azul imenso. Por que não ir para esse mar azul? E aí você tem que criar dentro de você que é aquilo que você quer. E aí foi quando eu tomei a decisão de sair, pedir demissão, tá entendendo? Pedir demissão e fui pedir uma ajuda a um amigo meu porque eu queria ir para o mundo corporativo. E foi a partir daí que tudo mudou. Foi aí que eu comecei a perceber, fazer network dentro da própria corporação. Esse foi o BBVA, o primeiro não? Não, o nos Estados Unidos foi Bank of America. Foi o primeiro, na realidade, o primeiro nos Estados Unidos foi uma empresa chamada Novas. Novas é uma grande empresa voltada na área de processamento, era um adquirente praticamente, e nós ia trabalhar com B2B. Ele tinha um processamento, eu pegava toda a responsabilidade, eu era era chamado Market Sales Manager, né? Então eu entrei lá como se fosse responsável por toda a área comercial da organização. Nós tínhamos mais ou menos uns 200 e poucos sales comercial, eu pegava quase 8 estados e eu era responsável pela parte de produtividade. Então era B2B negócio. Era B2B, então era uma pressão muito grande. Mas tinha uma cultura, né? Uma cultura aí você começa a entender um pouco sobre cultura, se adaptar. Eu estou chegando, meu primeiro emprego, vai ver exatamente se aquilo tem muito alinhamento.
é um push muito grande, uma agressividade muito grande na questão de vendas. Ótimo, maravilhoso, a gente aprende, mas às vezes você quer ir para uma empresa mais estruturada, um setor na qual você acha que tem muito mais alinhamento daquilo que você gosta, e foi quando eu tive a oportunidade de ir para o Bank of America. Bank of America, eu comecei a trabalhar lá já com um primeiro semestre para mim foi como um general manager, que eles chamam de branch manager, tá bom? Mesmo vindo com o CLA, lembra que eu sou um cara que estou chegando no mercado, não é sair de uma corporação entrando, eu estou abrindo portas. E eu tive um mentor, Quintus Strode, que é um cara maravilhoso, eu nunca vou esquecer esse cara, tá entendendo? E ele tinha feito faculdade bancária, né? Então veio da faculdade e ele era o meu district manager. E ele estava buscando, porque ele tinha uma relação muito forte, era um cara de produção muito grande, então o presidente, né, das operações na Califórnia gostava muito dele, muito, muito dele. E aí, logo quando ele saiu, ele me colocou na posição dele, tipo 6 meses depois, antes de 6 meses eu fui trabalhar com ele, do lado dele, eles tinham 2 peers, um na área nós chamamos de service, que é a parte de compliance, programa, operacional, e um vendas. E eu tive a oportunidade, em um período de 3 meses, trabalhar nas 2 áreas com ele, então acompanhar para ter melhor entendimento. Quando ele saiu, ele me colocou, me indicou e eu fui promovido, fiquei na área de, como nós chamamos de district, ou chamamos de Senior Vice President Consumer Banking, no varejo. E aí eu fiquei 6 anos lá, né? Eu mudei de região também. Aí veio o Rabobank. O Rabobank foi muito interessante para mim, porque no Rabobank eu tive, aí que vem a questão da cultura, né? Eu vi o Bank of America mudando o comportamento em relação à entrega da qualidade de serviço. Eu fiz um programa muito bom dentro das agências na qual eu era responsável, porque eu trabalhava somente com o varejo naquela época. E eu percebi que as tecnologias começaram a implementar, estavam saindo, tá entendendo? Principalmente quem trabalhava com consumo banking. Então, você tinha toda a parte de integração, tornou muito mais fácil para venda, a interação da plataforma, nós chamamos dos tellers para a plataforma de vendas, que nós chamamos dos personal bankers ou gerentes de bancos. Então, a gente viu isso, eu vi os ATMs e trazendo novas tecnologias, imagem de cheque, né? O mercado brasileiro, americano usa muito cheque ainda. Então, aquilo ali me trouxe. Quando o Rabobank resolveu entrar no mercado brasileiro, nem varejo, SME, construção civil, eles me convidaram, eu fui para lá também, com o mesmo cargo, mas eu tive um lastro muito maior, porque eu fui trabalhar com SME. O que é SME mesmo? É Small Medium Enterprise, perfeito. SME, tá? Então eu fui trabalhar com SME e trabalhar com varejo. Então todas as agências que nós tínhamos no estado, não apenas no estado, porque o único estado que nós operamos na realidade com varejo era dentro da Califórnia, e havia várias aquisições. Foi ali o entendimento de você trabalhar e de comprar community banks e entender sobre a questão da cultura de organização. Integração de 2 culturas. Exatamente, e tecnologia. Porque agora eu estou começando a trabalhar com CRMs integrados com a plataforma, eu tenho que mudar o comportamento daquele cara que trabalha na empresa de community bank, que são bancos pequenos, né? Que praticamente está fazendo o quê? O cara entra ali, ele tem aquele serviço muito, mas não entende o mapa de como ele pode criar um relacionamento muito forte com o cliente. Então você tem que trabalhar um mindset. Tecnologia, informações de ponta e a interação com o cliente ali para poder aumentar não apenas a retenção daquele cliente, porque você tem uma competitividade muito forte, ele acreditar no que você trabalha, porque você faz, porque eu estou trabalhando com o ser humano, criar essa relação e trazer esse capital para que esse capital possa estar rendendo, poder trazer opções de investimento para aquele cliente, produtos e serviços, ao mesmo tempo aumentar o meu ROI, porque do bottom line é isso, eu tenho que trabalhar. Final do dia é isso. E aí eu tenho que reestruturar. Então, tudo começa com pessoas. É um caminho onde eu estou implementando a tecnologia, mas eu tenho nada mais nada menos que mudar isso aqui. Então, minha primeira experiência foi em 2005, né? Foi implementar um CRM integrado junto com a plataforma, com todos os clientes. Então, eu conseguia fazer mapeamento de todas as nossas 110 agências e trazer um treinamento de mudança de cultura para uma empresa que estava dentro, europeia,
mas que comprou um banco pequeno que tinha um serviço muito arcaico, ainda no Excel, ainda com sistemas que não eram muito mais de ponta. É claro que hoje está bem melhor do que na época, mas trazer esse comportamento de trazer uma reestruturação dentro da organização. Então, traz um cara muito focado em pessoas e vendas. Sou eu. Vem de varejo. Entendo a importância ali de que era mais importante para mim de como eu faço essa interação. Aí você pergunta, poxa, Jus, como é que você vem com essa ideia de mudar o comportamento, de ficar focando no cliente? Foi uma percepção que eu tive com o Bank of America, principalmente chegar no final de semana, né? Aí vinha o pessoal, entra, fica aquela filona toda e fazendo a transação usando caixa eletrônico. A pergunta que eu tinha é o seguinte: quantas vezes esse cliente vai a um restaurante, vai no shopping center, ele tem outros serviços ou produtos que ele vai estar comprando, e quantas vezes ele vai ao banco? Quando você vai no restaurante, qual é o comportamento que você tem? De esperar a mesa, sentar ou na hora de É pagar? na hora, não. Você chega no restaurante, alguém tá dando uma risada pra você, alguém tá Olha, sim, alguém tá perfeito, oferecendo entendi. água, alguém tá lhe oferecendo coisa. E quando você chegava no banco, o que acontecia? Fila, Cara fechada. cara fechada, tá entendendo? Aí chegava lá, não podia tirar dinheiro porque não dava com conta. Pô, tem que pagar a FII, tem que cobrar alguma coisa, o cara ficava chateado, não gostava, não queria ir lá somente quando via necessidade econômica. Então não existia esse relacionamento. Então eu tenho que transferir essa percepção de ter uma qualidade de serviço que eu vou no servir dentro do restaurante, uma loja que eu vou comprar um terno, uma loja que eu vou comprar uma camisa, um sapato, você tá entendendo? Transferir isso para que ele se sinta que ele está no lugar que eu conheço ele me conhece, ele pode vir a qualquer momento até a mim. Então eu mudei isso. E mais interessante que eu tinha um threshold dentro do meu KPI que representava 30%. Era meu customer service. Se você entrasse na agência, alguém fizesse um call e você falasse mal, aquilo ali já me impactava bastante. Então, esse comportamento que eu aprendi, trouxe ele para o Rabobank e comecei a trabalhar no Rabobank e começamos a fazer totalmente um turnaround. Reestruturou toda a empresa, novo presidente, nova forma, sistemas. Começamos a ter uma alavanca, olhando muito mais aquisições para poder crescer nos footprints, principalmente que era focado no setor agrícola. Trabalhando com pessoas, porque pessoas sempre vai ser o core, tentando ser o máximo possível aquele sponsor que está ajudando dentro das dificuldades do funcionário, de ponta, aquele que está lá em cima. Eu sempre pressionando o meu chefe, eu tinha proximidade com o CEO, eu tinha proximidade com os sponsors holandeses, então eu criei esse link. E aí você pergunta, como você fez essa coisa com o link com o holandês, né? Porque que é o sponsor? Os sponsors são um headquarter. Ele está fazendo a aquisição, ele está emprestando dinheiro à estrutura americana para poder comprar, fazer aquisições de expansão, né? Projetos. E esses caras vêm visitar de vez em quando. E eu me lembro que eu estava numa agência, né? Eles vieram lá um Carthage, então eu gosto de dizer, teve um grupo de pessoas maravilhosas. E aí chega lá o presidente do conselho administrativo do Rabobank Mundial, né, que chama de a RI, né, Rabobank International. O cara chega lá junto com o presidente CEO, que era do US, não era o CEO do Rabobank NA. Era o cara que mandava no Rabobank NA, é como se fosse parte do conselho. Pô, o cara chega lá e quando chega lá eu contei a história, né, de vendas de um cliente que tinha uma empresa de distribuição, papapá, e ele precisava de capital, vamos criar capital, e contei a história toda direitinho de como eu estruturei, né, que a gente conseguiu estruturar e botar o capital, e o cara pô, você foi o único cara que contou história maravilhosa. Aí me chamou para ir no banheiro, né, e ele foi no banheiro, e onde é que era o banheiro, né, aí eu apresentei, ele fez assim, o que é que você precisa? Só que quando o cara do Rabobank International chegou, isso foi o CEO, quando o Rabobank International, que era o cara foi ex-CEO da Shem Brasil. Olha só. Flamenguista, morou no Rio de Janeiro e falava português. O Aí mundo quando- realmente é uma cidadezinha no interior, né? Quando o cara teve a oportunidade de chegar para mim, se ser brasileiro e sentar, pode falar português, eu gosto de falar português, e ele perguntou o que é que você quer, tá entendendo? Como é que foi a empatia? Aí eu abri as portas. Aí ele manda um CEO que estava operando na Chile para operar na Califórnia. Esse cara
é apaixonado por futebol, apaixonado pelo Dunga, vinha fazer um trabalho, a seleção brasileira, e ele... Vamos para Los Angeles assistir um jogo de futebol? Tá entendendo? Então, querendo ou não, você começa a estabelecer um relacionamento Sim. dentro da organização. E também você começa a entender e trabalhar com essas pessoas, entendendo as dificuldades que eles iriam enfrentar, trazendo a empresa que tem uma cultura diferente, um nome que ninguém conhece, mal pronúncia. Então a gente precisava trabalhar na questão cultural da organização, entender como funcionam as organizações americanas, como é que nós poderíamos colocar a imagem de que a empresa é uma empresa sólida, de centenas e centenas de anos, você está entendendo? Porque as pessoas têm que confiar para poder depositar seu dinheiro lá, tá entendendo? De como nós iríamos ajudar, criar programas para poder ajudar esses pequenos agricultores, porque eu não sei se vocês sabem, a Califórnia é o maior hub de agricultura do estado. Eles não é... E principalmente as vinícolas que eu muito adoro, né? Não é mono. Então você tem vinho, você tem citros, você tem uma série de produtos que são produzidos nessa região da Califórnia. É imensa, né? Vocês que frequentaram muito o norte Vale da Califórnia, então você conhece, mas você tem Napa, Sonoma, né? Que a gente foi mais ali. Então, exatamente. Então, a gente tinha escritório lá naquelas regiões. No Centro Valley também, não sei se vocês chegaram a dirigir, chegar no Centro Valley, que a gente chama já quase no sul da Califórnia. Não, eu não fui pra lá. E aí você tem mais o Suzão, que fica já praticamente com a fronteira com o Mexicali, né, com o país do México. Né? Você tem TJ de um lado, mas você tem Mexicali, que faz parte ali, região de El Centro, coisa desse tipo. Você tem o Coachella Valley, que tem uma grande produção. Eu morei lá nessa região, tá entendendo? Mas, voltando, quando você olha para tudo isso, você vê que a cultura e a tecnologia, ela precisa ser adaptada. Então, tudo que eu vi lá no passado, eu estou vendo agora. Agora, a diferença que eu estou vendo é a necessidade, porque nós temos um impacto de tecnologias muito fortes, Muito rápidas. muito rápidas. Eu recentemente, e desculpe, recentemente eu falei de um ponto muito interessante. Revolução Industrial, né? Começou nos anos 1800. Aí você vê evolução no 1900s, automóveis, né, na Europa, somente na Alemanha e Inglaterra. Aí nós tivemos um boom de empresas de veículos, concorda? E depois tivemos o quê? A consolidação. Muitas empresas quebraram aquele período. Aí viemos uma segunda era da tecnologia. Vamos chamar internet, mas vamos chamar do dot-com. Boom. Não, a comunicação ela teve paralelamente, né, não sei se você falou a palavra comunicação, porque a estrutura de comunicação ela tem importância muito grande dentro do processo, você tem que ter essa infraestrutura, né? Mas ela foi crescendo exponencialmente, ela foi crescendo de acordo com as demandas tecnológicas, principalmente no mercado brasileiro. Lá fora já existia, mas aqui no Brasil sim. Pelo menos essa foi a minha experiência no início da década de 90. Então, quando eu vi e eu vejo que houve a oportunidade dentro das organizações de olhar para os dot-com, o boom, o bubble, que a gente vê, eu estava lá, eu vi acontecendo. Eu tenho histórias pessoais maravilhosas que me fizeram até minha primeira casa investir em uma startup, que foi para a Bolsa Americana. Então eu vi a Amazon crescer, eu vi o Google nascer, eu vi outras empresas nascerem lá. Eu vi a Starbucks começando a colocar os footprints na Califórnia, se tornar o conceito que ele trouxe. Eu vi o que a Apple fez de mudanças. Então, eu estava no setor financeiro, trabalhando com dinheiro, né? E vi essas tecnologias mudando. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o que eu fiz lá no Rabobank, né, durante 4 anos e meio que eu fiquei no banco, houve uma oportunidade que eu não podia. O BBVA tinha feito aquisições dentro do estado da Califórnia, né? Alguns bancos estavam passando com dificuldade né? Pré-crise. Eles compraram, eles queriam ser agressivos porque ele tem uma operação muito forte no México e eles precisavam nada mais nada menos de que estar próximo. Por quê? O México faz transferência de quase 300 bilhões de dólares diariamente, você está entendendo? Para o Brasil, para os Estados Unidos, para o México.
E você tem trading, você tem varejo, e você tem que ter questão pessoais também, empresas que têm relacionamento com o México. É muito grande essa relação. México e Canadá é muito grande, dinheiro todo dia indo e voltando. Então, para o BBVA foi muito importante. Então, o BBVA me convidou para ser presidente regional da operação do estado da Califórnia. Então, eu assumi lá o papel de ser presidente regional. Era um desafio, porque eu estou trabalhando com mais um banco estrangeiro, e eu tenho que trazer uma cultura, e mais do que nunca eu tenho que trazer um ROI, um retorno de investimento. Mas lembra que está no centro de tudo? Pessoas. Você começa com pessoas. Então eu olhei as pessoas que estavam ao meu redor, como é que eu construo uma equipe sólida, que tenha capacidade de entrega, que a gente pode confiar, que tem uma diversidade muito grande, que tem um compromisso, que tenha responsabilidade, que entende qual é o caminho que nós vamos trabalhar. E foi a partir daí que eu comecei a fazer a operação. É claro que houve reestruturação, eu gosto de dizer, tem histórias boas e histórias ruins. Sempre tem, né? E nesse processo, para contar um pouco mais da história, foi quando a empresa veio fazer uma reestruturação, porque foi muito dinheiro que eles colocaram, então teve que mudar toda a reestruturação. Me convidaram para poder ir para o headquarter, mas aí por questão familiar, aquela coisa assim, eu acabei declining. Então foi uma saída negociável, tá entendendo? E aí que começa a minha prece. Então eu comecei, como é que nós chamamos quando você tem que caminhar com a cruz nas costas e Uma posição. uma procissão, isso. Eu comecei, desculpe aí a vocês aí, tá bom? Essa procissão foi quando eu resolvi ser empreendedor. Aí eu montei uma aceleradora, Que ano que foi isso? isso já foi em 2011 mais ou menos. E montou a aceleradora já nos Estados Unidos. Ainda não estava, Ainda não faz- tinha vindo. Não tinha. A minha relação com os Estados Unidos, do Brasil, era apenas meus amigos e minha família de Salvador. E como que é essa experiência de empreender lá? Eu gosto de dizer assim, é tão bom, mas você precisa de ter capital. E o acesso a capital, você acha que é mais fácil do que no Brasil? Como que é essa? Sim, eu acho que é outro mundo. É claro que nós tentamos aqui no Brasil ter acesso, mas capital ainda é caro no Brasil. Então as empresas buscam outras soluções em termos de investir em inovação, porque não significa que você vai ter sucesso. Por isso que as dificuldades são imensas de você ter startups. Você falou mais cedo aí, nós temos mais de 80 empresas aqui de cybersecurity, mas eles estão onde? Eles estão dentro de uma zona obscura, porque ninguém conhece. E esses caras não conseguem alcançar, entrar para um mercado competitivo, é porque ele não tem capital, e ele precisa de um capital de giro para investir em infraestrutura, Marketing, vendas. marketing, tudo isso. Já nos Estados Unidos, é como eu falei, o capital, ele está ali. O executivo quer. Mas por que isso é importante? Porque ele percebe o seguinte, eu vou pegar meu capital, eu vou botar um investimento, eu vou comprar um T-bill, eu vou fazer um investimento bancário, mas será que isso vai ter um retorno de 12, 13, 15%? Por que não? Porque taxa de juros é 2%, 4%. Vai render Então ele vai rendimento muito pouco. Então, isso é fundamental. Então, o cara que fez real estate, ele quer diversificar, porque aquele ano não vai dar bom negócio. O cara que está em tecnologia, claro, ele pode pensar na diversificação, né? Trabalhar diria, com estrutura financeira é um outro processo. Então, o capital está. Então, tem profissionais maravilhosos que têm um conhecimento muito grande, tem esse network, eles conseguem fazer levantamento desse capital, criar um fundo e aí cria esse portfólio. Foi o que eu fiz. E uma outra coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos, Glauco, que ajudaria horrores a gente, é o quê? Você começa a pagar imposto quando você começa a ter lucro. Né, imagina, você está começando a empresa, você tem todos os investimentos, não dá lucro, e além do imposto ser enorme, você está pagando algo que você ainda não chegou no teu break-even, né? Então, exatamente. Então, essa questão de fazer investimento, eu acho muito interessante, que eu acho que é muito mais fácil, né, ser empreendedor nos Estados Unidos desde o momento de que você tem acesso ao capital. Empreender sem capital é ruim em todo lugar, né? Em tudo que Isso é unanimidade. em tudo que é lugar. Mas só que a gente está falando de capital. Eu estava dando exemplo outro dia, ontem, falando, abrir um restaurante. Quanto custaria para você abrir um restaurante em médio aqui no Brasil?
R$ 1.000.000? 1,5 milhão. Vamos pensar 1,5 milhão mais um capital de giro. 1 milhão só pra fazer a obra. Só fazer a obra, reforma, tudo, operacional, coisa desse tipo, estoque, mas você vai precisar de um capital de 6 meses, no mínimo, de capital de giro para poder manter ali, né, um custo fixo que existe, tá tirando empregado, coisa desse tipo. Nos Estados Unidos, nem me dá nada. Se você está botando no mesmo patamar, você vai gastar aí pelo menos 1,5 milhões de dólares ou 1 milhão de dólares, vamos pensar dessa forma. A pergunta é, o tipo de modelo de negócio. Qual tipo de modelo de negócio você está? Restaurante. De cada 10 restaurantes, quantos Vinho. Perduram ali. Né? Exatamente. Então, existe modelos de negócio, existe negócio que, na realidade, pode lhe dar uma profitabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, exige risco muito grande. A gente viu isso e isso foi o modelo que eu trabalhei. Eu criei uma tese dentro da aceleradora, o tipo de modelo de negócio que nós gostaríamos, o tipo de tecnologia que nós queríamos, para poder manter, ter uma relação muito forte com os venture capital, porque ele tinha muito mais capital para poder injetar. Eu não tinha esse capital, eu comecei com 4 milhões mais 3 sócios, e a partir daí foi fazendo a mineração desses empreendedores. E acho que a parte mais importante de tudo não foi eu que, durante esses 8 anos que eu tive na frente da Minavic, né, que foi fundada por mim, eu sou co-founder, tá entendendo, era o managing partner, de olhar que durante esses anos foram 40 e quase 45 milhões de dólares de investimento nas startups. Incrível. Portfólio de 30 e poucas empresas, mas o mais importante é que nós fechamos mais de 855 milhões de dólares em equity transaction. 800. 855 mil, a gente está falando Parabéns. de quase 2.000% no período de 2 anos no mercado americano. Aí, quer dizer, é aquela história, né? É tudo peneira. Então, você pega, você bota várias empresas, vem, você participa faz parte de várias venture capital, o pessoal que procura dinheiro, as startups que estão ali, vai entendendo e vai conversando, traz para dentro do seu portfólio. Algumas funcionam, algumas não funcionam, tá entendendo? É um processo. 10 ali. É mais ou menos isso, tá entendendo? E só que eu não tenho esse capital. Eu sou um seed. Eu sou um pré-seed, tá entendendo? Eu sou um anjo. Eu estou na aceleração, mas ali eu já estou garantindo 4%, mais serviço, então eu fico ali com média de 5%, tem alguns que eu posso tirar vantagem e ganhar 8%, mas eu vou atrás, eu faço a mentoria, eu trabalho com o empreendedor, que esse processo que é a parte mais complexa que nós temos, é trabalhar com o empreendedor. É smart money aí, né? Que é como que Exatamente, money. mas você tem duas linhas. Uma é você trabalhar com venture capital sabendo qual é o apetite, e você sabe, você tem que conhecer o apetite daquela empresa, em conhecer os seus gestores, os partners, para saber se ele praticamente vai ver sinergia dentro da empresa que você está apresentando. E a outra, você tem um empreendedor, que ele tem um filho. Sim. Porque ele vai ter que squeezed. Ele está recebendo o primeiro capital, ele vai ter que tirar uma parte de equity, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Sim. E não dá para colocar na conta o sangue, suor e lágrimas. É ali. Não dá numbers. Então tem esse trabalho. Então eu faço essa linha. E é claro que eu estou lidando com um empreendedor. Empreendedor, que o cara que vem aqui puramente tecnológico, você sabe que ele é muito complexo de você trabalhar. Ele é muito apaixonado por aquilo que ele tá fazendo. Não só apaixonado, aí tem a questão. Hoje está tendo mais amadurecimento e eu acredito que é muito importante que a questão. O cara técnico hoje, ele entende que ele não pode ser apenas técnico. Ele tem que ser humano. Ele tem que sempre trabalhar com uma equipe, porque ele tem uma cultura que está estabelecida e as empresas têm mudado a cultura para se tornar inovadoras. E você veio de banco, você sabe exatamente a arrogância que era o bancário do passado e que é o bancário de hoje. Não existe mais. Então, quem opera hoje com arrogância, né, me desculpe pela linguagem, tanto o cara técnico como o cara que está vendendo o produto, ele vai se perder. Ele não vai criar competitividade. E o técnico hoje, ele vai ficar ali naquele mundo porque ele não vai conseguir liderar uma equipe de fazer transformação dentro da organização ou trazer inovação. Porque ele vai se achar que vai se entrar. Independente do porte. Independente, 5, pode ainda, 5 mil, dúvida, pessoas no centro. Então, eu, naquela época, eu já trabalhava com pessoas, então é aquela coisa de sentar, entender, explicar, mentorar, você tá entendendo? Mas, no final das contas, eu queria era ganhar dinheiro. Todo mundo quer, no final das contas. Só que o meu dinheiro não era dinheiro rápido. Quando faz investimento, pode ser 3, 5 anos. Não, eu tô falando que eu comecei a tirar frutos foram 4 anos depois.
Tem estômago, hein? Eu tenho 2 filhas. Conta pra Eu pagar. tenho um plano pra pagar. Você tá entendendo? Então, tem um lado bonito que a gente conta na história justamente para poder fazer, como diria, foto de família. A foto da família, mas a família no dia a dia de Juliana é outra, né? Então eu passei por esse perrengue também. Aí eu fui sócio, né, de uma, eu gosto de dizer, de uma empresa que nós vendíamos crédito. Então, aí eu trabalhava com empresas que tinham problemas, eu reestruturava, eu era sócio, então eu tirava algum tempo das minhas horas. Como eu conhecia muita instituição financeira, meu sócio também, nós tínhamos um escritório downtown LA, então eu já ia para o escritório, chegava lá, já tinha um portfólio, já tinha um hunter, eu olhava, via, fazia análise, a pré-análise de onde eu vou conseguir escolher esse cara, de onde eu vou utilizar o ativo que ele tem, de onde eu vou conseguir pegar um empréstimo e botar o capital dentro da empresa dele e ganhar aquele 200 base points, 150, 100 base points, depende do volume, para poder pagar as contas e ter uma meta e um objetivo que estava ali. E não é fácil você trabalhar. Então, não é apenas só história tecnológica, mas também a questão da sobrevivência, entendendo que você tem outras responsabilidades, né? Sim. Embora eu estava ali no conforto, mas é aquela história, né? O dinheiro acaba. Eu entro com aquela história do John Johnson com Move the Cheese, que mudou o queijo. Você conhece Quem a história? roubou meu queijo, Quem não é? roubou meu queijo Isso. aqui, né? O Move the Sim. Cheese. Você tá entendendo? É porque é a tradução. Exato, A Chico. tradução não ficou muito Não- boa. né, mas você entende que, na verdade, o que é que acontece? Né? A gente precisa mudar, tem que se diversificar. Então, eu acho que essa foi um dos skills, uma habilidade que, para mim, me fez a levar a chegar aonde eu quis chegar. Eu não queria voltar mais ao setor financeiro, né? Eu não queria mais aquele estresse pesado, tá entendendo? Eu me sentia totalmente pesado também, fisicamente, família também, todo mundo fica envolvido, ser empreendedor, mas ao mesmo tempo olhar. E foi quando eu percebi que existia uma possibilidade muito grande, porque as novas tecnologias emergentes estavam surgindo. Foi aí que surgiu o Tech Solution, onde mais tarde nós vamos falar sobre a questão de tecnologias emergentes. Então, em 2016, mais ou menos, eu comecei a vir para o Brasil, a trazer um pouco de tecnologias emergentes, principalmente na parte de biometria, uma coisa assim, de voice recognition, tá. E aí eu comecei a entender. Só que na época, no meu primeiro 6 meses, 1 ano, eu comecei a olhar e eu trazia portfólio de empresa, chegava aqui, pô, Não deu fit. não é que não dá pitch. É aquela história. Sirva para que você possa entender qual é a dor do outro e poder ajudar. Eu não vou vender abacaxi, desculpei você, não vou vender abacaxi para um diabético. Você concorda? Sim. Então a gente tem que entender a dor do outro para poder resolver. Foi aí que eu comecei a entrar entrar nas organizações, falar com as pessoas, com os projetos, entender o que eles estavam procurando, o que eles estavam fazendo, e aí eu trazia o portfólio de empresas que tinham solução, mostrava a eles o que ia fazer, e aí eu comecei a trabalhar e comecei a criar esse novo network que você está ouvindo falar. E aí as empresas foram abrindo as portas porque eu estava trazendo coisas diferentes, empresas que eles não conheciam, nunca viu falar, você está entendendo? Por exemplo, quando a gente fala de, por exemplo, a facial recognition, né? Tem um cliente, não vou falar o nome aqui, eu levei 4 anos conhecimento. Fazer o processo dar certo. Se assemelha um pouco comigo também, né? Que eu trazia FireEye, trazia Forescout, Desenvolvedor. Zscaler, que era de cibersegurança aqui para o mercado, e o ciclo de venda acaba sendo longo, você não tem um orçamento ainda, às vezes a dor não chegou aqui, o apetite ao risco não é tão grande quanto a empresa lá de fora, né? Nada não tá tão maduro ainda para isso, tem outras prioridades, né? A questão de timing é muito importante, né? E Glauco, agora eu tô com uma preocupação. O papo tá bom, mas a gente não consegue ficar aqui o dia inteiro. Acabou. A gente pode, acho que, falar agora do conselho, porque o nosso público acaba sendo os conselheiros, ou quem quer ser conselheiro. Me explica como você chegou e como você atuou como conselheiro, e a gente finaliza falando do seu livro. Tá legal, beleza. Eu acho que essa questão de conselheiro, a gente começa pequena. Eu nunca pensei de ir para uma grande organização, de trabalhar lá, tá entendendo? Porque até minha formação, mas eu acho importante ter uma formação acadêmica. É fundamental ter uma formação acadêmica voltada para conselheiros. Mas aí quando eu vinha
olhando, eu disse, olha, eu vou trabalhar com as startups, porque as startups ela tem muito mais a minha necessidade do que as grandes corporações. Tem muitos bons profissionais que vieram do mundo corporativo, que muitas vezes não quer dizer isso, mas eu acho que tem uma importância muito grande porque traz uma experiência, mas a gente tem que ter aquele ciclo, porque é outro mundo também, nós estamos mudando de transformação, as formas de que as empresas estão trabalhando é diferente, a dinâmica é diferente, a capacidade e as estratégias muitas vezes elas não estão alinhadas com aquilo que foi apresentado por um cara que foi CEO 10 anos atrás, tá bom? Então, as startups para mim foi um pontapé muito importante para mim, para que eu pudesse entender e poder ajudar. Lembra que meu papel é sempre, primeiro, oferecer algo a essas empresas para que ela consiga, de uma forma ou outra, olhar. Quando eu falo questão estrutural, às vezes é um network, às vezes é colocar uma oportunidade de negócios, tá entendendo? Quando você vê a maturidade do produto, é de dar direcionamento. Então, a gente não apenas olha para a startup em si, mas a gente pega o CEO e o Chief Operation Officer dentro daquela empresa e vai guiando eles, contratos, como proteger, e aí você vai ajudando até você chegar até o patamar de você ter grandes corporações para poder ajudar. Que o conselheiro das startups ele acaba ajudando no dia a dia, né? Você dá um exemplo muito bom que é assim, eu não vou esperar a próxima reunião para ele trazer os indicadores, o KPI. Vamos estabelecer aqui nessa reunião, fica sim uma reunião de trabalho, mas é no intuito de acelerar esse processo. Porque startup ela precisa de muito mais dinamismo, né? Não exatamente, Nicolas, você tem razão. E nós estamos em fases diferentes. Tem que entender que na minha época da aceleração e trazer as startups, nós tínhamos um determinado timing. O timing hoje ele é muito menor, tá entendendo? O capital é muito caro, você precisa estar gerando recurso para poder se autossustentar quando você fala de startup. Mas o mais importante é de como você tem que ter uma visão para você chegar a um posicionamento que, é claro, depende de estratégia de cada um, né? Se o cara quer amadurecer a empresa, ou vai querer vender a empresa. É lifetime business, não é? Chama de. Tem vários aí, depende muito do gestor, né? Aí tem que também ajudar a Laiana. Mas eu acho que nesse papel, eu acho que eu ajudo muito mais do que as grandes corporações, no meu ponto de vista, porque eu estou dentro do ecossistema quando a gente fala de tecnologia, eu entendo a dificuldade, inclusive eu tenho um material muito interessante que eu chamo do CASMA, né? O nome do livro chama CASMA, que ele fala justamente as empresas que Foi outro chegam. livro, não foi só esse que Então, esse é um curso material que eu escrevi que chama CASMA. Esse foi o meu primeiro livro que eu lancei aqui no Perfeito. Brasil e lancei nos Estados Unidos. Mas eu não deveria ter feito um livro, mas o CASMA ele tem importância muito grande, mas ele é muito técnico, porque a gente está falando de estudo, de análise das empresas que entram no abismo negro, que a gente sabe o que acontece. Você precisa de capital, não está gerando ROI, mas precisa de capital porque tem que passar. Todas as grandes empresas passaram por isso. A Google passou por isso, a Amazon um melhor exemplo, que passou em 2002. Eu tenho cases maravilhosos que eu posso estar compartilhando com E vocês. esse material está publicado. Alguns deles estão publicados, Legal, tá bom? a gente pode deixar as referências aqui. Então, quando você olha, tá entendendo? Eu acho que o papel veio nessa questão. Conhecimento tecnológico, estratégia de negócio e o network. E é claro, você vai se aproximando, que você vai aumentando, você consegue mais. E eu sempre tentei, de uma forma ou outra, tentar fazer alguma coisa de impacto. Eu tentei montar um fundo, junto com o Bid Lab, não deu certo, tá bom? Eu tentei montar uma empresa de startup, como eu falei, tem um lado bom, tem um lado ruim de você tentar ser empreendedor, mas o brasileiro é complicado muitas vezes para você ser empreendedor aqui, muito mesmo. Quando a gente fala conselheiro, até para facilitar um pouco o entendimento da nossa atuação, mas também tem essa questão dos comitês, que pode ser sim uma porta de entrada para quem está começando nessa jornada, que no comitê você tem mais tempo para discutir, pode se aprofundar mais, e de tempos em tempos você até acaba tendo ali, né, uma agenda junto ao conselho, você vai se preparando. Qual que é a tua visão da atuação desse conselheiro externo nos comitês? Olha, eu acho que você nailed, né? Eu acho que você acertou em um ponto fundamental. Eu acho que dentro do comitê, porque o comitê, na realidade, são questões estratégicas, você vai ter muito mais tempo de estar discutindo determinados pontos, e é um aprendizado. Porque Até do você- rito, da dinâmica, né? Exatamente, porque você está ali no dia a dia da parte operacional da organização, tomando decisão.
Então, esses comitês ajudam bastante. Então, você pode ter um comitê de risco, ou um comitê de inovação, você pode ter um comitê de novas aquisições, você está entendendo? De pessoas, forças de pessoas, ou questão até de risco, de legal, né? A gente pode falar, ou financeiro, Compliance, em termos de compliance. Então, você consegue navegar e você vai tomar decisões, você está entendendo? E sua opinião. É claro que a opinião, ela tem que estar aí em comum a todos, mas eu acho que ajuda bastante aquelas pessoas que querem se tornar um conselheiro. Eu acho que primeiramente é trabalhar no comitê. no comitê. Eu vejo as empresas que estão com mais maturidade na governança e nos processos de IA, que eles criam um comitê multidisciplinar que está alinhado com a estratégia do CEO, né, com as demandas ali que o conselho fez, e esse comitê multidisciplinar garante que os projetos estão sendo bem alinhados, estão sendo, né, tratados como um projeto corporativo, não como projetos pontuais separados dentro das áreas. Exatamente. E não, isso não se aplica apenas a grandes organizações. Em menores também funciona bem. E funciona muito bem também, por exemplo, na própria Quick, embora eu esteja como conselheiro, né, eu tenho participação dentro da Quick, mas é muito interessante de você olhar de que nós temos um comitêzinho ali de pessoas que são somente da área tecnológica. Por que é fundamental? Porque a gente tem que entender quais são as inovações ali. No overall, eu tenho tecnologia, novos negócios, eu tenho estratégia, que eu tenho aquisição, e tenho a questão financeira. Então, eu tenho tudo ali e eu tenho um comitê de pessoas que, na verdade, vão falar sobre aquele assunto. E isso ajuda bastante. Ajuda quem? Ajuda os gestores, que é a parte mais importante, que é o caminho. Porque a distração, gastar dinheiro onde não deveria, saber que não pode tomar muito risco, porque infelizmente esse é o problema das startups, ela inova, ela está inovando, mas ela não pode cometer muitos riscos. Então, se você pega uma instituição financeira, que está fazendo um processo de inovação, ela tem um comitê, ela tem projetos, como você acabou de falar, porém, muitas vezes ela não pode estar cometendo esse erro constantemente. Ela pode cometer uma vez, porque o capital que ela está investindo é um capital muito alto. Então eu diria, somente para responder a sua pergunta, Nicolas, eu diria sem dúvida que eu acho que é fundamental de que as pessoas que queiram ser conselheiro, que comece no comitê. E a experiência talvez de trabalhar em grupos de trabalho, acho que tem várias nomenclaturas que a gente tem aqui no Brasil para esse processo. Em empresa, quando você fala em empresa mais regulada, você fala de comitê, tem que ter uma governança, uma estruturação, umas atas, aí vira uma burocracia que, não, tá bom, então vamos chamar de grupo de trabalho, mas a dinâmica acaba sendo muito parecida, né? Porque é um assessor, é um suporte para o conselho de administração, porque no conselho de administração você vai levar um tema, você tem o quê? 10 minutos, 15 minutos, e você não tá ali para discutir. Você vai ter que discutir numa reunião de 1 hora, de 2 horas, ou em 2, 3 reuniões, para depois subir para a alçada competente, para o conselho, para os executivos, deliberarem sobre algo que foi amplamente discutido por várias pessoas de várias áreas. E exatamente outra, e o comitê é muito interessante você olhar quando você tem um comitê, eu vou dar exemplo, não apenas de participar de comitê, mas olhar como um supplier, Uhum. tá bom? Só para poder a gente isso aqui. Eu me lembro que eu estava trabalhando com um fornecedor e tinha um comprador, então eu fazia o processo de sanduíche. Eu tinha um VP, o diretor responsável pela área tecnológica, e eu tinha os analistas e os técnicos. Então eu fazia esse processo que é muito importante. É você tratar o cara bem, que está lá embaixo, que está botando renda, está fazendo teste, tudo direitinho, o que você precisa, como é que tá, conversar, e falar com o executivo, saber exatamente qual é o caminho e por que ele está tomando esse caminho, criar um relacionamento de entendimento aonde eles querem chegar e saber de como eu posso estar agregando valor, como eu falei para vocês. E eu percebi que nesse processo, né, de implementação, aí tinha um comitê de segurança cooperativa, que vai analisar, e aí vai caso por caso, você tá entendendo? Aí vem o diretor de carteira de contas, que é responsável com budget, mas o budget tem que ter assinado com o vice-presidente, que tem também leis de comitês que vão fazer parte desse processo. Dependendo do valor. Passa pela aprovação, você tá entendendo? Então, o que acontece? O comitê ele tem importância muito grande, deixar bem claro, mas muitas vezes pela questão da estrutura da hierarquia organizacional, ela perde toda a dinâmica de inovação. Então tem que se ter um cuidado quando se fala de comitê e tem que se entender também a questão do conselheiro. Então a gente sabe que existe conselheiros e conselhos, eu não quero aqui colocar
Porque, bem claro, porque a gente sabe que existem empresas aí que tinham conselheiros maravilhosos, mas se tornaram uma piada no mercado. Então, aí a pergunta, qual o papel do conselheiro? O papel do conselheiro, aí vem o meu ponto de vista. Ele tá ali como juiz do diabo. Pra fazer as perguntas difíceis, pra fazer Fazer pergunta difícil não é porque ele tem que ser aceito. Principalmente em empresas de capital aberto. que tem um papel muito fiscalizador, principalmente. Fiscalizador. E aí outra coisa, se a empresa cai, quem é que está envolvido ali? Então, é essa a questão. A primeira coisa que eu acho que é fundamental dentro de um conselheiro ou dentro de pessoas de comitê é ter a sinceridade, o compromisso, entregar a verdade. Então, eu olho muito para a questão da governança. Governança é fundamental. Então, ele tem que entender qual modelo, tá entendendo? Ele tem que entender qual o posicionamento, mas você tem que entender que depende muito da questão cultural. E aí você vai entender por quê. Mais uma vez, cultura, ela é fundamental e ela se estabelece principalmente dentro do conselho, traz para o executivo de gestão de negócio, que somos gerenciadores ou gerentes, e vai para toda empresa. Acho Então, a que gente ficou claro. precisa, então, porque se você aceitar ou ver os resultados são negativos, nós temos visto isso aí Babados, Um atrás do um outro. atrás do outro, infelizmente. E agora, para finalizar, não menos importante, nós gostaríamos de divulgar esse trabalho incrível, que eu acho que é um compilado de toda essa experiência, um pouco do que a gente falou aqui. Eu acho que ele não poderia ser mais atual. A Era da Transformação, Jussi dos Santos, guiando pessoas na transformação organizacional e cultural. Fala um pouco para a gente como que veio a ideia de escrever esse livro e o que ele se propõe. Em 2015 ou 16, eu tinha lido um livro do Patrick Lencioni que chamava Five Dysfunction of a Team. Tá? E aí depois veio o interesse de procurar e olhar um pouco dos grandes mestres, professores universitários ou especialistas voltados na parte de change management, reestruturação, reengenharia ou transformação, como você pode colocar nomes aí diversos. E eu fui para uma palestra na Universidade de Harvard com o John Kotter, né? Ele é autor do livro nós chamamos de Seven Steps for Change, né? E então, a partir dali, Eight Step, porque agora eu tô falando com a Mackenzie, que é 7S, de Eight Step of Change Management. Foi a partir dali que eu comecei a ter a paixão e comecei a ler bastante material e olhando que no centro de qualquer transformação, no centro de qualquer, nós chamamos de spin-off, no centro de qualquer processo de aproximar o cliente da organização e ter seus colaboradores tendo como centro o colaborador e o cliente sempre no centro, para que os gestores simplesmente dê caminho, abra caminho, dê oportunidade para ele, nós tínhamos que mudar o nosso estilo de gerenciamento. Mas isso só aconteceria se houvesse um processo de mudança de cultura dentro da organização. E aí nós vimos os hubs de inovação chegando, vimos a explosão, né, de vários estados, coworking, coisa desse tipo, mas qual é a cultura que se estabelece, né? E eu sempre vi, poxa, eu vivi em uma casa que a geladeira tinha isso e isso, né? Na minha casa já é diferente. E a casa das minhas filhas vai ser totalmente diferente. E acontece dentro das corporações. Então, muitas vezes, e mais difícil vai ser agora, justamente que nós estamos passando por uma geração que a gente chama a Z Generation, que tem propósito. Então, empresas hoje entenderam a questão dos propósitos. Então, esse estudo, leitura, escrever artigo, fazer trabalhos em algumas empresas muito pontuais, os trabalhos, eu comecei a ter essa paixão de olhar. E quando eu fui fazer um trabalho com um cliente aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e essa empresa estava fazendo uma grande transformação. Talvez para mim seja, ou é, uma, uma das maiores transformações mundiais dentro de uma corporação. Tá? Então, isso me chamou a atenção. Então, eu tive a oportunidade de estar próximo desse executivo, dentro dessa empresa, e a partir dali eu comecei a bullet point. E eu me lembro que eu escrevi um prefácio do que seria como se fosse a introdução do livro e mandei para essa pessoa. Ele falou, pô, super legal, rapaz, aquela coisa toda assim. E aí deu aquele sentido e a partir dali, meu querido, só foi escrevendo.
lendo bastante. Foram 2 anos e poucos meses fazendo pesquisas, foram mais de 60, 80, como diria, pesquisa de artigos, livros, e vamos quebrar, vamos estruturar, vamos contratar alguém para poder me ajudar, porque escrever e falar da ideia é uma coisa, saber que Sem dúvida. uma linguagem Correto. coesão é outra. Então eu não queria ser mais um livro de trazer minha ideia, eu queria trazer um livro que traz ideias que são centralizadas, que cada um teria condição de entender de que não é sobre o Justo escrevendo um livro, é sobre o conteúdo que está lá que vai ajudar essa pessoa, não agora, mas amanhã, mas o futuro também. Então ela não tem um período do agora. É claro que a gente está falando agora, porque o impacto que a gente vê nas transformações da desorganização, ela tem muito a ver com o avanço da tecnologia da indústria 4.0. Então, nesse pensamento, aí eu fiz, olha, é momento fundamental das empresas, porque a transformação digital nas grandes corporações, é claro que a gente está falando de grandes corporações de médio porte, que a tecnologia está aí, ela tem um papel muito grande. Porém, todas elas já estão dentro do processo de transformação digital. Todas elas já têm alguma coisa Independente de colocada. ter feito um projeto ou não. Meu projeto não, já estão embedados, já tem alguma coisa, tem um CRM, tem uma área de vendas, tem alguma coisa rodando ali. Mas só que nós estamos mudando, cara, porque nós estamos entrando na quarta revolução industrial. Eu lembro que eu falei da indústria, na indústria pesada, na Inglaterra, Europa, depois veio a indústria automobilística, teve o dot-com. Só que todas elas levou 20 anos para amadurecer, a outra levou 10, a dot-com levou mais ou menos 10 anos, né? E a internet do software, mais ou menos esse mesmo período, de uma hora para outra, nós estamos entrando em um mundo que a gente olhou outro dia, que foi 3 anos atrás, da apresentação do que era do OpenAI. Aí, de uma hora para outra, a gente está vendo milhares de empresas fazendo já isso, a gente está vendo as empresas fazendo de um momento muito rápido, porque elas perceberam que elas precisam participar do race. E aí veio o papel de assim, como é que essa transformação na organização? Porque a transformação não é apenas sobre questão tecnológica, Não é. transformação é sobre pessoas, mindset, cultura que tem que ser estabelecida na organização. Porém, tudo isso tem que ter uma estratégia. Para onde eu estou e para onde eu quero Assim, ir. o que que eu quero, o que que eu vou fazer? Não é o que eu preciso transformar por transformar, porque eu tenho que seguir o barco. Não, não, não. Isso é a raiz do fracasso. Exatamente, exatamente. Nós estávamos falando de segurança, faz parte do processo de transformação do mindset, né? Então, são processos, e quando a gente fala de pessoas, aí eu vou dar somente uma dica. É claro que são vários modelos, dentro do livro você vai ter várias histórias, eu trago cases em cada um dos capítulos, é muito centralizado, focado em pessoas, a tecnologia ela apenas serve como uma ferramenta, e os modelos que eu trago de transformação são modelos mundiais que são implantados, tá? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de tempo suficiente para poder pesquisa de plataformas ou modelos que são implementados no Brasil, mas essas que eu coloquei no livro, ela tem um papel muito importante e elas ainda fazem esse papel. Então, ela traz uma forma muito mais global. Então, quem está dentro desse ecossistema, ele, consequentemente, ele vai ter um entendimento muito claro. Mas eu venho step by step. Então eu falo de como é que eu vou trabalhar na resistência, quem é o líder e a liderança, como é que eu vou criar um modelo de mindset que as pessoas vão pensar somente na questão da mudança, na inovação. Como é que eu faço a comunicação? E eu falo muito sobre a questão da educação. Now, more than ever, agora é mais do que nunca, as pessoas têm que continuar dando continuidade na educação. Eu não posso ser mais aquele engenheiro que formou engenharia e vai ser engenheiro pro resto da É vida. o long life learning. Falamos muito disso, né? Exatamente, acabou. E eu percebo, pessoalmente, é claro que eu não estou me colocando para eu, mas eu percebo que eu faço parte já dessa, né? Porque muitos anos eu não parei de estudar. Então a gente vai falar um pouco também sobre essa questão, né? Porque aí você pergunta, pô, como é que você foi melhorando na educação, na tecnologia? Como é que você foi entendendo melhor sobre gestão de negócios? Porque trabalhar com startup é uma coisa, trabalhar dentro de uma organização financeira é outra. E somente para poder colocar para vocês aqui, foi muito interessante para mim. Quando eu resolvi abrir a aceleradora, eu fiz uma coisa muito importante. Eu fui fazer um curso chamado Advanced Technology Entrepreneurship na Universidade de Stanford. 3 meses. Qual era o meu mundo? Era Sim. banking, né? Era Banking. 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 E eu tô no mundo tecnológico.
não quer dizer que eu estou deixando o meu skill para lá. Você não vai perder nessa skill. Você é uma caixa de ferramentas que você vai... Ferramenta. né? Então, a partir dali, eu fui na educação. Então, a partir dali, eu fiz Stanford. Depois de Stanford, eu acho que eu fiz Virginia. Depois de Virginia University, eu fiz Penn State University. Depois eu fiz um chamado IESE, na Espanha, que fala muito sobre corporate finance. Eu queria ter uma visão muito mais sólida de tomar decisões macro view econômico. Né? Então, ali me deu uma ajuda bastante de entender essas grandes corporações, de como ela se movimenta a questão financeira. Aí vem a questão MIT, Colômbia, estratégia, sempre voltado à tecnologia e estratégia. E o último curso que eu fiz foi na MIT, e a MIT eu fiz o último curso porque era um curso que foi o único lugar que eu achei que tinha um curso muito focado na chamada de Change Management. Era um curso curto, eu acho que era 3 semanas mais ou menos, e ali ia me dar muita sustentação para poder eu trabalhar na tese do livro que eu queria trabalhar. Então eu tive esse executivo, eu tive a equipe dele ao redor que eu poderia estar fazendo perguntas, eu fui aprimorando junto com os artigos que eu já tinha trabalhado, o meu entendimento e minha experiência dentro das startups, dentro das organizações, entendendo como nós íamos trabalhar com essa nova geração, o tipo de habilidades e tecnologias emergentes que nós temos aí, como a AI, computação quântica, IoT, machine learning, tá tendo big data, tudo isso para mim ela fazia parte de uma mudança muito pesada na indústria, que seria a indústria 4.0, e que as empresas não poderiam apenas utilizar a ferramenta como você acabou de falar. As empresas, mais do que nunca, precisavam ali naquele momento de entender o seguinte, eu vou fazer essa transformação, mas nessa transformação eu preciso de pessoas. E as pessoas vão ser o centro. O meu centro sempre vai ser o cliente. Mas quando eu falo de operação, de trazer, de pensar... Quem faz são as pessoas. Quem faz são as pessoas. Então, tudo isso aí vem. Com essas maiores resistências que tem na transformação. Então, se você falar de uma magnitude de empresa grande, são mais... como diria, se você botar dentro de um percentual, 80% das empresas, eu vou dizer assim, apenas 25% das empresas que passam no processo de transformação, ela consegue fazer a transformação. Termina. 25%, porque você precisa de capital. O resto desiste no meio do caminho. Desiste porque você precisa de capital. Você precisa de estrutura, você precisa de treinamento, você precisa de mudar o mindset, e não é fácil. Não é todo mundo que consegue isso. E não é jogar as pessoas fora, não é trocar todas as pessoas. Não vai resolver nada. Ao contrário, é alinhar as pessoas junto com uma nova visão. Trocas vão acontecer pontuais, tem que ser pontuais, mas você tem que aproveitar esse conhecimento desse pessoal, mas mudar a cabeça deles. Exatamente, aí tem um processo. Como é que eu mudo? Você muda através de comportamentos, disciplina e comportamentos. Não tem outro. Comportamento ele tem um papel fundamental. Mas só que tem um outro fator, a resistência. 80% das empresas que vão fazer transformação dentro da organização, ela tem uma resistência das pessoas. Porque Tem um ponto que é interessante nisso da resistência, que é empresas que são visionárias no sentido de eu preciso me transformar quando eu tô bem, que a resistência é muito maior das pessoas. Que assim, a empresa tá indo bem pra caramba, tá crescendo, dando lucro, tá indo pro caminho certo, vocês querem transformar esse negócio? Agora? E é o momento... Eu gosto de dizer o seguinte, qual a melhor área de você buscar, qual o melhor momento de você buscar dinheiro emprestado no banco? Quando você não precisa. Exatamente. Então, esse é um momento oportuno, porque as pessoas têm medo ou às vezes não conseguem enxergar. Quando tá capotando é mais fácil. Exato. Não, sem dúvida. E vem com os exemplos que, para mim, eles são icônicos, né, dentro da nossa sociedade, é entender, poxa, como é que uma sueca, né, que é a Cássio, qual é o nome do cell phone? A Nokia, BlackBerry, BlackBerry, né? Kodak. Blockbuster. E a gente pode falar de empresa praticamente... Agora de auto agora também. De automobiles, mas a gente entende que aí é questão da tecnologia. Mais uma vez, gestão. Isso. Mais uma vez, gestão de tentar empurrar, porque não quer perder o ROI. Cada o investidor tem um pedaço muito grande. Mas é aquela questão, a inovação ela tem que estar paralela. Por exemplo, eu não acredito em nenhuma grande corporação hoje, do meu ponto de vista, se ela não tiver um hub de inovação, ela não vai ser competitiva no mercado. E não é pontual, tem que ser contínuo esse hub, né? Contínuo. A cultura de educação.
Exatamente. E esse no livro eu falo. O livro eu falo sobre todo esse processo de educação, que é a educação do aprendizado, de inovação, de entender que é fundamental ter esse processo de inovação constante na organização, mas tudo isso que eu estou falando, mais uma vez, quem está no centro são Pessoa. pessoas na transformação. Então, essa é uma obra que Parabéns. praticamente, essa obra foi lançada aqui no Amazon.com, ele está em algumas livrarias. Tem inglês também, né? E ela tem inglês, essa praticamente, essa aqui foi a primeira versão do livro, porque eu escrevi ele todo em inglês, né, Esse foi pela lançado em facilidade. 2025, esse também não, isso é. Esse aqui foi um pouco depois, mas na realidade, o fundamento do livro, ele veio aqui. Como eu fui lançar aqui no Brasil primeiro, eu tive de procurar alguém para poder me ajudar a Tradução. fazer a tradução e trabalhar com os conteúdos, entender um pouco. Inclusive, nesse livro aqui, na unidade em inglês, eu não falo de tecnologias, das tecnologias emergentes, como elas são utilizadas, os impactos que ela fala. Eu falo somente no português. Por que eu não utilizei isso aqui? Por que eu não coloquei o capítulo 25 aqui, que fala de tecnologia? Que tá mudando muito. Não é apenas isso, mas vamos falar sobre questão de cultura. O americano, o leitor, que gosta de entender de transação, ele entende dessas tecnologias que nós estamos falando? Claro, sim. Estão mais avançados, Estão né? muito mais avançados. Com esse letramento. Né? Com letramento. Já aqui no Brasil, você está dentro das grandes corporações. Ou alguém está trabalhando com a ferramenta. Mas a maioria da sociedade real Não é de domínio não é de público. domínio público. Tá. E a ideia é... E aí tem outro fator, o porquê que escrevi o livro, né? Eu acho que o principal papel que eu falo do empreendedor é ele criar uma cultura onde as pessoas entendam que a tecnologia ela é fundamental, a estratégia é ganhar um ROI, ter um retorno financeiro e investimento, mas olhar internamente dentro da organização que ele precisa ter se adaptar às novas mudanças. E a única forma de você ter novas mudanças é entender o comportamento de como sua empresa está produzindo. O que custa você fazer um diagnóstico da sua empresa e ver as possibilidades de você implementar tecnologia e mudar o mindset? É aquela história, não vá buscar o dinheiro quando você precisa, ou vá buscar o dinheiro quando você não precisa, que ele sai mais barato. Então essa é a ideia. A ideia é, eu posso pegar uma empresa de médio porte, trazer tecnologia, né? Vamos pensar uma empresa da construção civil, por exemplo. Por que ela não pode inovar? Eu estava falando no case do cliente que tem um shopping center. Por que ele não pode inovar com a tecnologia? Qual é a cultura que tem? Vamos fazer um impacto, vamos entender. O cara fundou a empresa, é familiar, ele ainda é o cara que toma a decisão. Vamos trabalhar com esse cara para ele entender, tá entendendo? Que ele vai ter um sucessor, ele tem novos jovens que estão participando ali da empresa, de como a tecnologia vai fazer com que ele reduza o custo dele, mas ele vai ter ali uma oportunidade muito grande, porque ele usa a tecnologia em prol de poder alcançar a audiência dele, que é o consumidor, criar um fluxo maior dentro das redes de shopping center, daquele fluxo que ele está tendo, ele nada mais nada menos, ele consegue fazer isso e transcrever em vendas, ele tem a percepção, ele consegue perseguir esse cara para onde ele quiser, porque a tecnologia está ali, disponível para ele. Então ele conhece o comportamento através dos atos, tá entendendo? E como consequência ele consegue ficar na frente e, é claro, ele não fica dependendo somente do ativo que é o prédio. Ele fica ali ganhando dinheiro porque está tendo uma produtividade maior dentro com os clientes dele, que são os lojistas. Sim, incrível. Vamos deixar aqui a descrição do livro para quem quiser adquirir. Sim, já está lá na Amazon para adquirir. E quem quiser continuar essa conversa com você, eles vão se conectar contigo por onde? É pelo LinkedIn, pelo teu site? Primeiramente, muito obrigado. Eu acho que eu gosto sempre de dizer, querem conversar comigo, não tem problema, eu gosto de pessoas. Eu posso botar meu telefone, que é 11 95208 9080, eu não tenho medo de pessoas, eu sei filtrar. E outra é o seguinte, eu tenho um LinkedIn, você pode chegar no meu LinkedIn, eu tenho um Jussi dos Santos Oficial, que vocês vão ter informações de palestras, de workshops, lançamento do livro e outras atividades que eu trabalho. E eu tenho também o Jussi dos Santos, que é uma empresa que chama-se Nova Ideas, que é nada mais do que uma empresa de consultoria empresarial, onde ajuda as empresas justamente passar por esse processo, ajudar elas que irão. Normalmente, eu vou ser muito claro, eu não cobro para as pequenas empresas fazer consultoria comigo do meu tempo. Por quê? Porque eu acho que o core da oportunidade, então, fica à vontade. Eu estou lá no InovaBra, tá entendendo? Você que é empreendedor, você tem interesse de querer conhecer. É como eu falei, o meu papel é primeiro ajudar
e olhar lá na frente e tirar as oportunidades que podem estar para todos. Mas eu acho que mais do que nunca, eu gosto de dizer, todo empreendedor, todo executivo, ele precisa de ter alguém para poder ser mentor. É que nem um psicólogo. Se você não procura um psicólogo hoje em dia, eu estou falando eu pessoalmente, eu acho que é muito bom você se autoconhecer e saber como você coloca suas ideias, de conhecer mais a fundo. E você não sabe de tudo. Eu tenho mentores hoje. Eu tenho pessoas que eu busco, que são pessoas que estão no mercado, são pessoas que praticamente estão já no retirement, mas eu posso pegar a opinião dessas pessoas e eles me darem olhares diferentes. Então, esses são os canais no Instagram, LinkedIn e também dentro do website. E é claro que se você olhar para o livro, você vai ter muitas informações sobre o meu trajeto profissional, que eu acabei discutindo aqui com vocês, mas o livro, sem dúvida, ele traz fundamentos fundamentais dentro das empresas, não apenas empresas que estão iniciando, mas que estão aí, mas entende o papel da tecnologia e das pessoas justamente nessa transição da indústria 4.0 que nós estamos vivendo. E eu colocarei no teu canal do YouTube, porque para estudar aqui, para entrevistá-lo, eu ouvi algumas entrevistas que você estava fazendo lá do Portier, e a gente já vai fazer essa collab aqui do nosso canal do YouTube com o seu canal para estar disponível para a sua audiência. E se você não segue a gente, não perca essa oportunidade. Muitas pessoas cobraram a gente do Spotify, não foi? Cobraram. Mas temos poucos inscritos lá. Então, por favor, se inscrevam no Spotify. Quem não está inscrito ainda no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal no LinkedIn. E no YouTube, deixa o sininho ativado para você ser avisado de novos conteúdos tão relevantes quanto esse. Se inscreva também, compartilhe com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Mais uma vez, Jussi, muito obrigado. Que prazer enorme. Feliz de celebrar 3 anos de Conselho e Conselheiro com esse papo tão especial. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. 3 anos, eu espero que possa trazer pessoas com grande, como diria, conhecimento, que possam estar ajudando não apenas os conselheiros, mas aqueles que querem se tornar conselheiro. Mais uma vez, Muito bom. Esse episódio 34, então estamos quase 10 episódios por ano. Né? Porque março foi o anúncio, mas não saiu o primeiro episódio. Então estamos indo bem. Obrigado mais uma vez. Obrigado para você que nos assiste.